Oi pessoal, hoje a gente está aqui para mais uma aula importantíssima, a qual você vai usar para muitos temas, sobretudo para os temas que envolvem a perspectiva do Brasil. Então, todos os temas de atualidades correlatos à perspectiva nacional vão poder ilustrar de alguma forma esse assunto que a gente vai discutir aqui. Bom, eu quero então hoje falar para vocês sobre elementos de nacionalidade e a gente vai abordar a perspectiva do hino nacional. Mas para falar do hino nacional, antes disso, eu quero revisar um pouquinho os ideais que engendram esse hino nacional, que são os mesmos ideais que engendram a nossa Constituição, que são os lemas da Revolução Francesa. Então, se a gente pensar os direitos de primeira geração, quase todos vão se constituir a partir da ideia da liberdade. Então, eu tenho os direitos sociais que vão meio que se constituir e se organizar com a ideia de igualdade. Tenho a ideia dos direitos intergeracionais que vão abordar a perspectiva da fraternidade. E se a gente pensar dentro do hino nacional, a ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade também está bem presente. E eu quero falar mais. Quase todos os problemas sociais, eles vão transgredir um desses direitos. Ou transgridem a perspectiva de liberdade, ou transgride a perspectiva de igualdade, ou transgride a perspectiva de fraternidade. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu estou preparando você para qualquer tema. Percebam que até hoje a gente não teve uma aula assim. Hoje nós vamos falar somente sobre o tema da redução da maioridade penal. Não, porque aqui a gente conversa assuntos múltiplos. Porque vocês têm de se preparar para qualquer assunto. Tem de ter uma base redacional bem fundamentada, uma estrutura bem fundamentada e tem de ter repertório para qualquer coisa. E repertórios profundos, repertórios de umas construções produtivas. Então é isso que eu estou a tentar desenvolver em vocês, raciocínios múltiplos de diversas áreas do saber, de diferentes áreas, a fim de que você não fique preparado somente se cair o tema X que a gente abordou aqui, mas que você se prepare para qualquer coisa. Então vamos nessa que a gente vai falar do hino nacional. Voltando aí à ideia da Revolução Francesa. Direitos que infringem a liberdade. Gente, perspectiva da vida, perspectiva de direito de escolha. Por exemplo, vou pegar um dos temas do Enem, um dos mais difíceis, que foi a manipulação do usuário pelo controle de dados da internet. Olha esse tema! Eu posso pensar, ao contrário do que versa o hino nacional brasileiro acerca de liberdade, tem-se no Brasil a manipulação de usuários pelo controle de dados na internet. O direito de escolha está sendo cerceado, porque os algoritmos estão manipulando essa escolha. A pessoa pensa que tem uma informação múltipla, mas na verdade ela tem uma informação orientada, fragmentada. Entendem isso? Então o que a gente está falando? A gente está falando que o direito aí de liberdade foi cerceado. Vamos pensar mais? Se eu falar sobre igualdade, ao contrário do que versa o hino nacional brasileiro acerca da igualdade para todos, a partir da metáfora de que o sol brilha para todos, de que o sol da igualdade brilhou no céu da pátria, tem-se no Brasil crianças surdas que têm sequer a garantia de educação básica. Percebe? O tema inclusão de crianças surdas no âmbito educacional, ele é uma infração à igualdade. Entendem isso? Você está percebendo a riqueza que é você analisar o hino nacional? Então vamos analisar juntos esse hino. A aula de hoje vai dialogar
o hino nacional com alguns outros textos. Quando eu falei da Revolução Francesa, é que com a ideia bem estabelecida e fundamentada da Revolução Francesa, você já dialoga outro repertório sociocultural com o mesmo viés. A mesma coisa quando eu penso o texto constitucional. E você, inclusive, pode aí já fazer associações. Direitos de primeira geração, que hoje são chamados, na verdade, de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão, que também vão conversar com essa ideia dos lemas da Revolução Francesa. E aí, outra aula, a gente vai falar só sobre a Constituição e só sobre isso, mas dentro da construção da nossa nacionalidade, e isso está muito marcado. Então, por exemplo, se eu pensar o preâmbulo da nossa Constituição, ele vai falar assim: o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgada sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Então, o próprio preâmbulo já traz. O preâmbulo da nossa Constituição, ele já traz essas ideias. E o que é mais forte? Gente, não tem assim, repertório bom, repertório ruim. O que é mais forte que esse texto constitucional, que é o que nos constitui enquanto nação, né? Então, vamos continuar, que isso aqui, ó, preciosíssimo para você. Vamos lá. O que é o hino nacional brasileiro? Primeira coisa, quando eu penso em hino, quando eu penso em Constituição, eu estou pensando em identidade. O que é identidade? Aquilo que nos torna pertencentes a um grupo social. A identidade, ela se constitui a partir do respeito das diferenças. Cada um com sua digitalzinha, juntos ali, cada um respeita que o que me constitui diferente do outro vai ter de ser respeitado para que eu tenha minha identidade respeitada, e a constituição do outro vai ter também o meu respeito para que a identidade dele seja respeitada. E o que nos une é o que constitui a nossa identidade coletiva, a nossa Constituição, o nosso hino, o que somos. Cabe ainda a gente ressaltar, com essa ideia de identidade nacional, aquela aula em que falamos sobre a historiografia, principalmente, sobretudo, a do século XIX, tentando criar o que é a história do Brasil, tentando construir uma narrativa para a história do Brasil, o que eu vou mostrar para o Brasil. Então, uma construção de um hino nacional é o que eu vou mostrar sobre o país, né? O que constitui esse hino diz respeito ao que é a identidade do país, e a gente vai analisar agora se ela é convergente com a realidade ou divergente em relação à realidade. Então, primeira coisa, o hino nacional é um texto parnasiano. O que significa isso? Ele é escrito de ordem inversa. Então, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, que brado retumbante foi esse? Aqui faz alusão a quê? A perspectiva de independência do país. Então, presta atenção. O hino, ele traz uma ideia aqui de muita coletividade. Então, você vai pensar assim: conseguimos conquistar com braço forte. Quem conseguimos? Foi um político que foi lá e conseguiu? Foi uma perspectiva de um indivíduo só? Foi uma ação política? Foi uma ação política? Essa construção de igualdade? Não, segundo o hino,
Nós conseguimos conquistar com braço forte, nós que conquistamos. Então, primeira coisa que eu queria que vocês falassem: o hino nacional reverbera a participação coletiva nas transformações políticas, nas conquistas políticas do Brasil. Mas será que isso é assim mesmo? Ou será que é alguém que vai lá e define isso? Ah, professora, mas como assim? Ele está falando que foi uma construção social. Será que nós fomos em busca da construção dessa igualdade? Esse é o meu ponto. Então, estou falando o que para você? Que essa aula aqui é uma aula importante porque você vai usar em vários temas relacionados ao Brasil. E o que eu estou falando mais? Eu estou falando de uma estratégia de introdução. Qual é a minha estratégia de introdução? Falo uma coisa boa e mostro que, no entanto, no Brasil é diferente. Ou eu já começo desfazendo. Ao contrário do que entoa o hino nacional brasileiro quanto à igualdade, tem-se no Brasil crianças surdas que sequer alcançam um direito social de educação, previsto na Constituinte. Tá vendo como seu texto é sólido, bonito? Percebe? Então eu estou trabalhando aqui a construção de uma narrativa de negação, de mostrar o contraste entre o que foi idealizado para o que o hino está propondo. Entendem isso, senhores? Então vamos continuar. Primeira coisa, então, que eu queria marcar, anota aí no seu caderno, é a perspectiva de construção de coletividade nacional, que não é real. Na verdade, o Brasil, até pela cultura e forma de colonização, foi um país de exploração, não foi um país de construção de coletividade. Então, isso é um falseamento. Então, por exemplo, ao contrário do que versa o hino nacional brasileiro acerca das conquistas coletivas, por exemplo, por igualdade e liberdade feita pelo povo de modo coletivo, tem-se no país extrema postura individualista. Entendem isso? Mais ou menos por aí. Então, esse povo heróico aí, que povo heróico é esse? Então, a primeira noção que eu queria destacar é a noção de um povo heróico, de comportamento coletivo, que, como a gente está discutindo aqui, isso não é bem verdade. Então, ao contrário do que versa o hino nacional brasileiro acerca do povo heróico, que é partícipe das questões sociais e políticas do país, tem-se no Brasil a participação política muito fragmentada, muito fragilizada. Pensa-se nesse país a perspectiva política geralmente somente em anos de eleição. A gente não tem uma postura ativa em cobrar, por exemplo, dos nossos representantes. Eu sei que a forma de representação do povo no Brasil é uma forma indireta. Alguém vai lá e representa esse povo. Mas esse povo averigua qual é a forma de representação que esse representante está fazendo sobre ele? Esse povo cobra desse representante? Se você achar que sim, for defender isso, você vai falar: conforme versa, entoa o hino nacional brasileiro acerca da participação engajada política do povo brasileiro, tido no hino como um povo heróico que conseguiu conquistar a igualdade com braço forte, tem-se o fato de... Tá vendo como você usa em muitos temas? Vamos seguir então. Então, primeira coisa, essa noção de coletividade. E o sol da liberdade. Gente, olha que forte isso. Não é qualquer sol da liberdade, é um sol da liberdade em raios fúlgidos. E outra coisa, brilhou no céu da pátria. O que é que significa essa liberdade? É como se eu tivesse a metáfora do sol. O sol brilha para todos. Mas... já diziam os Racionais MCs, o mundo é diferente da ponte pra cá. Então, o Racionais na música Ponte Pra Cá, ele vai falar assim, que da ponte pra cá, antes de tudo, é uma escola. Minha meta é 10, se eu tirar 9,5 não rola. O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que esse sol da liberdade
Ele nasce só em alguns lugares, porque as oportunidades das pessoas, elas são diferentes, em que alguns eles têm de ser muito sobressalentes para parecer que está igual, dentro de um viés de esforço. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eu posso falar assim: ao contrário do que entoa o hino nacional brasileiro acerca da liberdade, acerca da metáfora da liberdade pelo sol em raios fúlgidos a toda a população brasileira, tem-se pessoas em situação de rua, vivendo extrema pobreza. Posso pensar que elas têm cerceada a perspectiva de liberdade, não no sentido de, ela faz o que ela quer, mas no sentido de direito à vida. Ou então eu posso falar que a metáfora da igualdade para todos proposta no hino nacional é uma falácia. Infelizmente é uma falácia. Entendem isso? Então tá. Então posso brincar aí com a ideia dos raios fúlgidos, né? Que brilha para todos. E se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com os braços fortes, será mesmo, gente, que a gente quer igualdade? Agora eu vou dar uma pausa, 1 minuto de pausa aqui no nosso hino e vou entrar em Drummond. Carlos Drummond de Andrade, Favelário Nacional é o texto, para a gente contrastar essas ideias do hino com Drummond. Então vamos juntos, gente. Olha o texto do Drummond, chama Favelário Nacional. Quem sou eu para te cantar, favela? Que cantas em mim e para ninguém. Isso aqui é lugar de fala, né, gente? Favela canta em mim, mas ela canta para ninguém. A noite inteira da sexta-feira, ou seja, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Então a sensação da elite quando sobe ao bar do Vidigal lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira na festinha, que aí nessa hora a favela funciona. Então olha só, a noite inteira de sexta-feira, a noite inteira de sábado. Então é muito... Eu leio como sendo muito seletivo o momento em que essa favela tem respeito dentro do contexto da elite. E nos desconheces como igualmente não te conhecemos? É a pergunta do Drummond. Sei apenas do teu mau cheiro. Gente, não tem nada na literatura mais forte que a sinestesia, que a perspectiva do sentir e do cheiro. Ó, coisa forte. Sei apenas do teu mau cheiro. Virou em mim, baixou em mim na viração, direto, rápido, telegrama nasal, anunciando morte, ou melhor, a tua vida. O que para uns pode ser morte, para o outro é o cotidiano. Aqui só vive gente. Bicho nenhum tem essa coragem. Olha que forte isso que ele fala da favela. Ele está falando de uma construção desigual. Aí eu vou continuar. Eu acho que esse é o pedaço que para mim é assim. Tenho medo. Medo de ti sem te conhecer. Medo só de te sentir. Encravada, favela, Ericipela, Mal do Monte, na Cova Flava do Rio de Janeiro. Opa, deixa eu virar para ler para vocês. Medo não de tua lâmina, nem de teu revólver, nem de tua manha, nem de teu olhar. Medo de que sintas como sou culpado, e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. Custa ser irmão? Custa abandonar nossos privilégios e traçar a planta da justa igualdade? Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. Gente, olha esse Drummond. Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. O hino nacional brasileiro
traz por diversas metáforas a construção de um povo heróico que conseguiu com braço forte liberdade, igualdade. Traz ainda a marcação da metáfora de que o sol da igualdade está para todos. Não obstante, Carlos Drummond de Andrade, em seu texto Favelário Nacional, denuncia a extrema desigualdade do país e a pouca iniciativa para a desconstrução desse problema social. Então eu estou fazendo uma análise do Brasil articulando dois autores. Olha como o seu texto, como a sua redação ficará riquíssima. Percebem o que eu estou dizendo? Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. E queremos ser bonzinhos, benévolos. Olha esse Drummond. Sabe o que ele está falando? Está falando assim, a gente quer parecer que é bom. A gente quer quase reverberar o mito do homem bom, cordial. Comedidamente, sociologicamente, muito bem comportados. Mas favela, Sião, gente, cale-se. Está ficando desagradável. Vês que eu perdi o tom e a empáfia do começo? Gente, olha esse texto. Sabe lembra como ele começou? Quem sou eu para te cantar a favela? Eu que vou lá no seu samba na sexta e no sábado à noite. Aí quando ele começou a falar da perspectiva desigual, vamos mudar de assunto? Gente, esse texto reverbera o quê? Esse texto reverbera a falta de empatia e a falta de interesse do brasileiro para com as questões sociais. Então esse texto é uma denúncia do Carlos Drummond de Andrade para o comportamento social de fingir que não se vê as mazelas sociais advindas da desigualdade. Então ele vai falar assim, não, nós somos desiguais e queremos ser desiguais. O meu medo maior não é nem da tua lâmina, é de que você perceba o quanto que nós somos desiguais e o quanto eu quero continuar mostrando que eu sou desigual e o quanto que eu quero fingir que sociologicamente eu sou muito bem comportado. Então é exatamente o contraste do que versa o hino nacional acerca do povo heróico que, com braço forte, luta pela igualdade. Nossa, que povo é esse, hein? Eu olho esse hino, eu falo, meu Deus, que orgulho de ser brasileira. Que povo é esse? Que construção de identidade é essa? Aí, quando a gente ensina a criança a cantar esse hino, quando a gente mostra que esse é um símbolo da nossa nacionalidade, a gente quer reverberar que a gente é isso. Eu não estou dizendo que a gente não tenha de ensinar as nossas crianças a cantar o hino, não é nada disso. Mas eu estou falando que a gente tem de ensinar as crianças a cantarem o hino e que a gente tem de ensinar as crianças a viverem o hino. Para que na nossa conclusão, na nossa redação, quando a gente for fazer a frase de fecho, que a gente dê propostas de intervenções de efetivamente coletividade, de um indivíduo como agente partícipe da sua política, de um indivíduo como herói da sua vida e da transformação do seu espaço, para que a gente possa terminar falando assim, assim garanticiar uma realidade análoga, entoada no hino nacional brasileiro. Assim, quem sabe assim esse símbolo efetivamente corresponderá à realidade do país. Olha que bonito. Você termina a sua solução e fala, quem sabe assim o hino efetivamente corresponderá à realidade nacional. Nossa, vai ficar lindo. Meu Deus! Vou morrer de amor por você. Eu também. Morrer de orgulho. Aí você vai me mandar foto. E a gente vai comemorar. Você vai para sua faculdade. Transformar o Brasil. Porque você vai ser que tipo de profissional? Você vai ser o profissional que espera ou você vai ser o profissional que transforma o mundo? Eu espero que você seja o profissional que transforma o mundo. Que vai ficar muito bem sucedido, porque as pessoas que transformam o mundo, elas têm retorno financeiro, retorno de todas as formas. E é isso que a gente busca para a nossa vida, não é mesmo?
E aí a gente vai poder, por exemplo, eu posso até terminar a minha frase de fecho falando: quem sabe assim essa pátria será ainda mais amada e esse símbolo corresponderá à realidade do país. Nossa, gente, pode colocar. Pode pôr no concurso, no vestibular, em qualquer lugar, assim, que as pessoas vão falar assim: meu Deus, esse é o indivíduo que a gente vai escolher nesse certame. Esse é o texto. Que é isso que transforma o mundo. O herói da sua vida tem de ser você. Esse povo heróico não é o povo coletivo. É cada um fazendo a sua parte no seu dia a dia. E a gente precisa ter a ciência disso. Não é verdade? Então vamos lá. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Olha aí, povão, hein? Olha isso. Quem diz, né? Jurou. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso e raio vívido. A própria perspectiva, né? O que o Brasil quer? Que sonho intenso é esse? Qual é o sonho nacional? Qual é o nosso sonho coletivo, gente? Você tem um sonho coletivo para sua pátria? Talvez hoje seja um sonho coletivo o combate à corrupção. A gente percebe a nossa pátria muito ávida disso. Só que se a gente pensar as mazelas da corrupção, né, gente? Elas estão muito enrustidas à perspectiva do indivíduo. Porque o que difere as pessoas que estão no poder das outras pessoas é uma perspectiva de oportunidade. Se tem uma cultura corrupta, haverá um governo corrupto. Então, o que eu estou odiando no outro, na verdade, eu tenho de tomar cuidado para perceber se o que eu odeio no outro não é exatamente tudo que eu sou, que é a vontade de se dar bem sozinho. É o individualismo que vai fomentar essa cultura de corrupção. E esse é um tema que está muito em voga, que vai cair em muitas redações, inclusive. Né? Que povo heróico é esse? Quem é o herói nacional? Né? Essa busca por esse populismo. Na verdade, se a gente tomar Platão, que vai falar sobre justiça, né, em A República, ele vai falar que não se tem uma cidade justa se não houver cidadãos justos. Então a gente precisa de uma transformação, uma noção de pertencimento e de coletividade que surja dos indivíduos emanando para o poder maior. Né? O poder maior é uma reprodução do que nós somos. Eles são parte de nós. E qual é o sonho coletivo que nós temos, né? Um sonho intenso de amor e de esperança. A terra desce. Então, um raio vívido, um sonho intenso, o raio vai descer à terra, né, de um sonho intenso de amor e de esperança. Em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece o enaltecimento das belezas naturais. Esse enaltecimento das belezas naturais está para o lema da fraternidade, quanto à perspectiva da Revolução Francesa, e está para a nossa Constituição como os direitos intergeracionais, que são os direitos que não dizem respeito apenas ao indivíduo, mas a todas as gerações. É o que a gente vai deixar para as outras gerações, que é a ideia do meio ambiente. Eu posso usar isso também para os temas de meio ambiente. Não se pode só enaltecer as riquezas naturais, então eu posso começar uma redação sobre meio ambiente, degradação, falando que é incoerente, é incongruente um país cujo hino enaltece tanto as naturezas e na prática tem-se Então posso falar isso, né? Isso transgride a ideia dos direitos intergeracionais correlatos ao meio ambiente. Por que intergeracionais, professora? Porque são direitos que vão ser deixados para as próximas gerações. Não são direitos que eu cuido para que aquilo exista para mim. Então, direito à água, direito ao meio ambiente, direito às riquezas naturais. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Gente, é engraçado, né? Como que há uma coisa assim meio paradoxal na nossa leitura nacional, né? Ao mesmo tempo somos os melhores e os piores, o que vem de fora é melhor. Isso é tão assim conflituoso dentro da nossa construção de identidade. Principalmente porque quando a gente
pensa em construir uma identidade, a maioria das vezes a gente quer se espelhar com identidades outras, até porque nós somos um povo de múltiplas misturas, né? O que nós somos, né? Queremos copiar o outro ou somos mesmo essa conjunção, tropicalismo aí, né? Dos filhos desse solo és mãe gentil. Gente, ao contrário do que versa o hino nacional brasileiro acerca de o Brasil ser uma mãe gentil para os seus filhos, tem-se um enorme número de pessoas excluídas de direitos básicos. Posso usar isso em vários temas, entendeu? Quem estuda o hino não fica sem contexto mais nunca. Então, deitado eternamente em berço esplêndido, essa perspectiva da reverberação de o país ser superior, de ser um berço para quem aqui habita, né? A ideia do berço, de ser bem tratado, e não é qualquer berço, é um berço esplêndido. Olha só, olha o que é esse país para os brasileiros, é um berço esplêndido. Ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Que novo mundo é esse, né? Que novo mundo, que construção é essa? Do que a terra mais garrida, olha aí, gente, o enaltecimento da perspectiva do meio ambiente. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Gente, perceba que como vocês podem usar o hino na contraposição do meio ambiente. Isso é muito marcado. Então você vai falar assim, olha, ao contrário do que entoa, o hino nacional brasileiro reverbera as riquezas naturais. Paradoxalmente, tem-se o comportamento social acerca do meio ambiente, que é um direito intergeracional previsto na Constituição, distoante do que tem de ocorrer. Então vocês podem aí articular vários elementos dentro dessa perspectiva. Nossa vida no teu seio mais amores. Então aqui até amar mais a gente ama, porque é tão bonito e a gente é tão bem acolhido e é tão incrível que a gente ama mais aqui. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro, glória no passado. A própria perspectiva aí da construção de um povo pacífico, construção das estrelas de patente, construção da cor de roupa de patente, dos símbolos constituídos como símbolos nacionais. Eu posso falar isso também, que isso é um símbolo constituído, não necessariamente é um símbolo da realidade. Tem de pensar isso. Enfim, mas essa é uma outra discussão, um outro debate. Mas se ergues da justiça, Clara Forte, olha, outro valor muito forte. E a aula da justiça tem no YouTube. Quando a gente fez a aula da cela 7, eu expliquei profundamente sobre Platão, lá, aula aberta no YouTube, a República do Platão, falei bastante sobre justiça, é bem interessante a gente revisar aqueles conceitos de justiça, acompanha se você ainda não acompanhou. A clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo, és mãe gentil. Gente, olha isso. Tu és mãe gentil dos filhos deste solo. Se não dá para contrastar isso, eu não sei o que dá para contrastar. Porque, na real, a gente é um país desigual, injusto, cheio de mazelas. É um país... Gente, eu usaria isso aqui, por exemplo, contra a violência contra a mulher. Ao contrário do que versa o hino nacional acerca de o Brasil ser mãe gentil para todos os filhos desse solo, tem-se diariamente mulheres morrendo em virtude de uma cultura de patriarcado.
A igualdade entoada nesse símbolo nacional não é condizente com a realidade vivida nesse país. Eu acho que você entendeu o recado. Então, com o hino nacional a gente não fica sem repertório, a gente busca ou deve buscar, ler, analisar esse símbolo, deve causar em nós motivos para buscarmos uma realidade coletiva assim. Talvez uma das maiores discrepâncias seja que esse novo mundo entoado no hino, ele só é produzido pela coletividade. Talvez porque estejamos cada um cuidando do seu quadrado, a gente ainda não tenha o nosso símbolo reproduzido na nossa realidade, ele ainda está no campo ideológico. Então, trabalhemos para que essa realidade seja mais próxima desse símbolo nacional. Tá bom, gente? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês gostem e escrevam.